No quarto EY Explica, viajamos pelo território nacional para perceber onde estão os investidores diretos estrangeiros e porquê. E no caso de Lisboa e também o norte do Tejo, concentram cerca de 82% dos projetos. Paulo Madruga, o que é que Lisboa e o norte têm que o resto do território não tem para atrair investidores? Em primeiro lugar, eu acho que têm dimensão, ou seja, se pensarmos em termos relativos, o Norte e a Lisboa têm para aí 2/3 do território nacional e têm à volta de 70% do PIB nacional. Portanto, também é provável que tenham um peso no número de projetos de investimento estrangeiro semelhantes. Por outro lado, também têm um conjunto de infraestruturas, de pessoas qualificadas e um conjunto de recursos que normalmente os investidores estrangeiros solicitam e que nestes territórios estão mais presentes do que nos outros. Por outro lado, também há uma questão de conhecimento, ou seja, Lisboa e o Porto são mais conhecidas do que o resto do território e, desse ponto de vista, é mais fácil interagir primeiro com Lisboa e com a região do Norte e o Porto em particular do que com o resto do país. Temos também aqui o fator talento, não é? Que é muito forte na capital, mas olhando nesta viagem do território nacional, olhando para outras regiões, que outras antevês que tenham potencial para atrair grandes projetos de investidores estrangeiros? Nós vamos ter uma dificuldade sempre em atrair grandes projetos, porque aquilo que é um grande projeto para nós já há de ser muito pequeno para, por exemplo, os chineses ou para outros países em que pensam noutra dimensão. Nós somos só 10 milhões e, infelizmente, do ponto de vista da retração demográfica. E esse é um dos nossos principais desafios. Por um lado, a nossa população vai diminuir e, em particular, vai diminuir nas regiões mais afastadas do litoral. E isso vai trazer algumas dificuldades. Mas há, de alguma maneira, um conjunto de recursos e de capacidades em alguns desses territórios, associados, em particular, ao património, às nossas principais produções, que podem ter muito valor para alguns investimentos estrangeiros que se possam vir a fixar. E, desse ponto de vista, há oportunidades na generalidade do nosso território. Estou a lembrar-me de Castelo Branco, Viseu, Fundão, que têm atraído também investimentos e centros de competências. O que é que terá sido o clique para essa atração? Eu parece-me que é fundamental, desse ponto de vista, que haja políticas públicas e, fundamentalmente, atuações por parte dos decisores políticos que sejam interessantes para esses territórios. É muito dado o caso do Fundão, como uma atuação de um Presidente da Câmara que teve uma grande preocupação com essa dimensão de procurar atrair investimento estrangeiro e que, desse ponto de vista, o que é que ele fez? Não olhou só para as características daquilo que o investidor precisava, mas também para aquilo que era necessário para que as pessoas pudessem fixar residência no território. E, normalmente, aí, por facilidade, fala-se sempre muito na habitação. Eu acho que não é da habitação que nós falamos de habitar, que é ligeiramente diferente, que é, por um lado, a casa, mas é também os serviços que a família necessita, seja em termos de educação, de saúde, seja em termos de lazer, seja um conjunto de serviços de bem-estar que permita que a pessoa tenha qualidade de vida, que é tudo aquilo que nós, no final, aspiramos. E, desse ponto de vista, parece-me que essa é uma questão central para termos boas políticas de atratividade para territórios que estão em perda populacional. Esse é um aspecto muito importante. Neste survey ouvimos os investidores, essa é uma preocupação, portanto, o tema da habitação, mas há outros custos de contexto que saltam à vista quando ouvimos quem investe cá o seu dinheiro? Eu acho que o principal custo de contexto é a falta de, se quisermos, de coordenação e de ligação entre os vários níveis que vão intervir na decisão do investimento estrangeiro. Ou seja, nós temos feito algumas tentativas de facilitar a instalação do investimento estrangeiro. São os projetos de interesse nacional, é a intervenção da AICEP, muito interessante, mas depois precisa ter complementaridade e ligação com o nível regional e com o nível local, e isso não existe. Ou, pelo contrário, existe até às vezes muita dificuldade e que vai, de alguma forma, fazer com que o investimento demore muito a ser concretizado. E uma das características principais dos investimentos estrangeiros é que tem um tempo para ser realizado. Se ele não for realizado nesse tempo, o interesse provavelmente perde-se.
e nós temos muita dificuldade em dar respostas no tempo certo. Por outro lado, temos um tipo de algoritmo decisional, de forma de decisão, que é pouco amiga de decisores, empreendedores do ponto de vista do lado público. Porque o empreendedorismo não é só uma característica do lado privado, é também do lado público. E se alguém tiver muita iniciativa do lado público, normalmente a lei e o quadro regulatório não o favorece. E é, de alguma forma, muito incentivado a não tomar decisões, porque, caso contrário, até pode tomar decisões que alguém depois vai escrutinar e parece que há ali um problema de uma certa desconfiança e foi para além da lei. E há, portanto, aqui uma questão cultural que é preciso, de alguma forma, ultrapassar, sem a qual nós não vamos ter agilidade nas decisões do investimento público. Com isto, ninguém está a defender que não se, de alguma forma, não cumpra aquilo que é o quadro regulamentar. Não, pelo contrário, deve-se cumprir o quadro regulamentar. Agora, o quadro regulamentar deve ser amigo destas decisões rápidas e eficientes e não deve, de alguma forma, ajudar quem vê no adiamento a melhor forma de exercer a sua atividade na administração pública. Penso que essa é uma questão fundamental e que importa mudar o mais rapidamente possível. Depois há a segunda questão, que é ligar os vários níveis de poder. Ou seja, nós temos uma dificuldade muito grande de sentar pessoas à volta de uma mesa e de partilhar a decisão entre vários organismos, seja da administração local, com a administração central e com a administração regional. E isso tem forte impacto nos licenciamentos, por exemplo? Completamente. E essa é a questão, do meu ponto de vista, decisiva, que enquanto não existir um quadro regulamentar que pense estes aspectos e que proteja quem tem comportamentos empreendedores do ponto de vista público nesta matéria, vamos ter sempre grandes dificuldades de encontrar a decisão rápida e decisão, se quisermos, também fiável e previsível, que de alguma forma é aquilo que mais os investidores necessitam e precisam. Estabilidade. Exatamente. Ficam aqui os alertas de Paulo Madruga. Voltaremos com novos EY Explica e novas perguntas.